Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu sou a Daniele e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma volta. Mas qual volta será essa? Eu coloquei no título do vídeo, né? O título é A Volta, mas que volta será essa? Você deve estar se perguntando, Dani, que volta é essa? Será que é a minha volta aqui no canal, né? Até porque eu fiquei um tempinho sem postar vídeo. Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acompanhe aí que você vai saber de quem é essa volta, tá bom? Então, pessoal, como vocês viram aí, né, essa volta que eu coloquei no título do vídeo poderia ser a minha volta aqui no canal, até porque eu fiquei um tempo sem postar vídeo, como eu falei a vocês, mas isso não é algo muito importante, né, vamos dizer assim. A gente vai falar hoje sobre a volta de Jesus. Então, vamos lá. Eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, pedindo para vocês fazerem perguntas relacionadas à volta de Jesus. Então, algumas pessoas me fizeram perguntas como Cristo virá, que dia ele vai voltar, o que vai acontecer com os mortos, fiéis e infiéis. Mas a gente vai ver aqui. Vamos lá. Primeira pergunta. Como Cristo virá? Como é que será que ele vai vir? A resposta tá lá na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24, versos 30 e 31. Vou abrir aqui para vocês e você já pegue aí a sua Bíblia e abra para você ver também, tá bom? Mateus 24, 30 e 31. Tô abrindo aqui. Vamos lá, né, gente? Mateus 24, 30 e 31. Diz assim: Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, Jesus, ele virá, tipo assim, de surpresa, mas a gente vai ver isso nos outros versículos, né, gente? Então diz aqui o quê? Que ele aparecerá no céu como Filho do Homem e todos irão ver ele. Então todo mundo vai ver quando ele voltar. Vamos lá, próximo versículo da mesma pergunta, ok? A pergunta é: como Cristo virá? Aí, próximo livro, Apocalipse 1, versículo 7. Vamos lá, Apocalipse 1, versículo 7. Como será que ele vai vir? Apocalipse 1:7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então, ele vai vir nas nuvens, e todo olho vai ver, como eu falei anteriormente, todo mundo vai ver. Próximo livro, Atos 1:11, da mesma pergunta, ok? Atos capítulo 1, verso 11. Atos 1:11. Aqui encontrei. Diz assim: E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, as respostas são as seguintes: Cristo, ele virá como ladrão, tomando muitos de surpresa. Então, é muito importante que vocês se preparem. Outra coisa, ele não descerá na terra. Lembrem-se que tem versículos na Bíblia que falam que vão ter muitas pessoas que vão dizer que é ele, vão existir falsos cristos e falsos profetas. Então, Cristo, ele não descerá à terra, ele ficará nas nuvens. Outra coisa, ele virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos, tá bom? Próxima pergunta. Que dia Jesus irá voltar? Resposta está lá em Mateus 24, 36. 24, 36. Que dia ele virá? Será que nós podemos marcar uma data para a volta dele? Mateus 24, 31. 31, minha gente? 36, perdão. É porque eu me empolgo aí, mas vamos lá, né? Mateus 24, 36.
Aqui. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, nós não podemos dizer qual é o dia que Jesus virá. Ninguém sabe o dia nem a hora, só Deus. Como diz aqui, né? Nem os anjos, nem o próprio Jesus sabe, senão o Pai. Só Deus sabe. Então, vamos lá. Agora, terceira pergunta. O que vai acontecer com os mortos e vivos fiéis na volta de Jesus? O que vai acontecer com aquelas pessoas que morreram em Cristo e aquelas pessoas que estarão vivas em Cristo? Ou seja, que estarão vivas salvas ou que morreram salvas. O que vai acontecer? A resposta se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Vou procurar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Aqui encontrei. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando Jesus voltar, as pessoas que morreram salvas, elas vão ressuscitar primeiro. E nós, os salvos, iremos ser arrebatados e iremos morar com Deus, como diz o versículo, tá bom? Próxima pergunta. Aliás, próximo versículo, para complementar. Próximo versículo da mesma pergunta está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos do 51 ao 54. 1 Coríntios, capítulo 15, versos do 51 ao 54. Diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, perfeitos, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível, no caso os vivos, né, estarão com o corpo ainda pecaminoso, e nós com este corpo, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, calma, gente, me embolei aqui, peraí. Incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, falei esse versículo só para complementar, ok? Próxima pergunta. O que vai acontecer com os mortos e vivos infiéis na segunda vinda de Cristo? Ou seja, aquelas pessoas que não morreram salvas em Cristo e aquelas pessoas que estarão vivas, mas que não foram fiéis a Cristo. O que vai acontecer com essas pessoas? A resposta está lá em Apocalipse, capítulo 6, versos do 15 ao 17. Apocalipse, capítulo 16, versos do 15 ao 17. Abram aí vocês também, tá bom? Tá, encontrei. E diz assim. Calma aí, gente. Tá certo. Calma, gente. Eu acertei? Sim, acertei. É porque, gente, eu me embolo tanto. São tantos versículos aqui que eu acabo me confundindo. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 6, versos do 15 ao 17. Diz assim: Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e esconderei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se?
Então, essas pessoas, né, que estarão vivas, que foram os ímpios, que não foram fiéis a Deus e a Jesus, eles vão pedir para morrer, mas a morte ela não vai chegar até eles. Próximo versículo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 8, calma aí, gente, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Depois vamos voltar para Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. Mas vamos lá em 2 Tessalonicenses primeiro, tá bom? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Então será de fato revelado o único a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, Jesus ele vai destruir essas pessoas com o sopro de sua boca. Vamos lá, próximo versículo. Apocalipse 9, 6. Era pra gente ter lido antes, né, pessoal? Só que é assim mesmo. Vamos lá. Apocalipse 9, versículo 6. Opa! Aqui, encontrei. Diz assim: Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Como eu falei anteriormente, né? Então, as pessoas que foram desobedientes a Deus, infiéis a Deus, vão pedir para morrer e não morrerão. Próximo versículo. Apocalipse 20. Aliás, capítulo e versículo, né? Apocalipse 20, versos do 1 ao 9. Aqui, bem pertinho, gente. Vocês só irão passar algumas folhinhas, né? Aí, para chegar em Apocalipse 20. Apocalipse 20, do 1 ao 9. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas aos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Então, né, aí você já vê que haverá duas ressurreições. A primeira que é a dos que foram salvos, que morreram salvos, e a segunda que vai ser daqueles que não morreram salvos, que eles só vão ressuscitar após 1000 anos. Mas, continuando, né, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, no caso, que é a primeira ressurreição é essa aqui, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Então, após os 1000 anos, aquelas pessoas que morreram, que não foram salvas, vão ressuscitar. Satanás vai ser solto, eles vão se juntar para tentar invadir a cidade santa, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta. Quantas ressurreições tem na Bíblia? Eu já falei isso, mas a gente vai responder também, tá bom? Resposta está lá em João 5, 28 e 29 e depois em Daniel 12, 2. João 5, 28 e 29.
Gente, eu não sei porque eu tenho o costume de quando for abrir, viro pra cá, mas tá, tô tentando aqui fazer assim agora, tá bom? João 5, 28, 29, abra sua Bíblia e eu já abri aqui, achei. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, esse versículo ele já nos fala de cara que serão duas ressurreições, tá bom? A primeira, a ressurreição da vida, para os que tiverem praticado o bem, e a segunda, a ressurreição do juízo, para os que tiverem praticado o mal. Próximo versículo, Daniel 12, 2. Ai, gente, peraí, procurando, quase lá, aqui, encontrei, Daniel 12, 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então serão duas ressurreições, tá bom? Próxima pergunta. Quanto tempo haverá entre a primeira e a segunda ressurreição? Já respondemos isso também, mas vamos falar de novo para deixar bem frisado, bem claro. A resposta está lá em Apocalipse 20, versículo 6. Gente, estou tentando resumir o vídeo aqui no mais rápido que eu posso, né? Vai ficar um pouquinho grande, mas enfim. Apocalipse 20, versículo 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, a pergunta qual é mesmo? Quanto tempo haverá entre a primeira e a segunda ressurreição, né? Apocalipse 26. Gente, peraí. Tá. 1000 anos. A resposta tá lá bem no finalzinho, 1000 anos, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele os 1000 anos, né? Vocês lembram que eu falei que após os 1000 anos lá, as pessoas que não morreram salvas iriam ressuscitar com Satanás, iriam tentar invadir a cidade santa e tal? Então, é isso. Quanto tempo haverá entre a primeira e a segunda ressurreição? 1000 anos, tá bom? Próxima pergunta. Uma das perguntas mais importantes que você tem que se ligar agora, ó. Que convite Jesus nos faz hoje? Que convite ele tem para mim e para você hoje? Se liga aí. A resposta está lá em Mateus 11, versos 28 e 29. Qual é o convite que Jesus ele quer nos fazer hoje? Mateus capítulo 11, versos 28 e 29. Encontrei. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então o convite de Jesus é: vinde a mim, vá até ele. Próxima pergunta e última. Qual vai ser o resultado se nós rejeitarmos a esse convite? Ou seja, se a gente disser assim, não, eu não vou, Jesus. Porque ele está dizendo, ei, venha. Qual vai ser o resultado se você e eu não aceitarmos esse convite? A resposta está lá em Mateus 25, verso 41. No mesmo livro, só um pouquinho mais para frente, Mateus 25, 41. Perdão. Mateus 25, 41. Aqui, encontrei. Diz o seguinte: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, se nós não aceitarmos esse convite, o resultado vai ser que Jesus ele vai dizer: afastem-se de mim, porque ele não irá nos conhecer. Inclusive, tem um versículo que fala aqui também, que diz assim, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas não é esse, é outro. Mas também fala, tá bom? Então, que nós possamos aceitar a Jesus enquanto é tempo, porque ele está voltando.
Jesus, ele não irá voltar. Ele já está voltando. Entendeu? Se ligou, pegou a visão? Então, que nós possamos estar preparados e não nos preparar, porque não sabemos nem o dia e nem a hora que ele vai voltar, tá bom? Eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós queremos, Senhor, estar preparados para a volta do Teu Filho. Que nós possamos, Senhor, buscar a Ti todos os dias, orar todos os dias, ler a Tua palavra todos os dias e salvar pessoas para Ti, Senhor. Que nós possamos ser o sal da terra, ou a luz do... Ai, gente, calma aí, me atrapalhei. Que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Que o Senhor possa tomar conta da nossa vida. Queremos entregar a nossa vida, o nosso caminho, tudo que nos pertence a Ti, porque nada nos pertence de fato, Senhor. Tudo que temos é Teu. Nos toma em tuas poderosas mãos, em nome e por amor de Cristo. Amém. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, pelo amor do Pai, porque a mensagem do Advento, ela precisa ser levada a todo mundo em nossa geração, tá bom? Então se inscrevam, comentem, compartilhem, ativem as notificações, deixem um like, mais uma vez. E é isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.